boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro e também deputado federal eleito pelo PSD, Daniel Sorans. Boa noite, Sorans. Super, Ricardo Bruno, um prazer estar aqui com você. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa nessa noite. Tem tanta coisa para a gente falar, mas eu vou começar a nossa conversa falando um pouco sobre a saúde do município do Rio de Janeiro. Vocês pegaram, quando digo, é a administração de Eduardo Paes, pegaram a saúde muito fragilizada, debilitada, com uma situação muito comprometedora, herdada da administração anterior. Qual é o quadro atual? Que tipo de diagnóstico você faz da saúde do Rio de Janeiro? Ela já foi recuperada, já foi colocada em padrões novamente aceitáveis, ou ainda apresenta quadros de deficiência que serão corrigidos ao longo do tempo? Me dá uma panorâmica geral de como está a saúde no município do Rio de Janeiro. Ricardo, esses 2 primeiros anos do governo Eduardo Paes foram 2 anos muito duros, né? Foram anos de pandemia, de Covid-19. Sim. Sem dúvida nenhuma, a gente enfrentou o maior desafio da história de qualquer sistema de saúde. Sim. A gente começou fechando o hospital de campanha, que não fazia o menor sentido desistir, investindo nas nossas estruturas, principalmente no Hospital Ronaldo Gazola, que é um hospital incrível, que foi o hospital de referência para a Covid-19 e que hoje é um hospital que funciona para diminuir as filas do sistema de regulação, do CISREG. E também a gente investiu muito na reestruturação da atenção primária, para conseguir vacinar a população. O Rio avançou muito no seu esquema vacinal, na sua proteção vacinal para a Covid-19. Sim. E a atenção primária teve um papel estratégico também na testagem. Então, montando os centros e polos de testagem Sim. em todas as unidades de saúde, a gente conseguiu avançar no combate à pandemia da Covid-19. Sim. Só que o sistema é muito mais do que isso. Muitas doenças foram negligenciadas no período da Covid. É isso que eu ia perguntar, porque na verdade, se por um lado avançou no combate à doença, por outro, muita coisa foi deixada de lado, dada a prioridade que se tinha de fazer o enfrentamento da Covid naquele momento, né? Deve ter havido um acúmulo de outras questões que ficaram ao largo naquele momento, e muito justamente, mas agora precisam ser enfrentadas, né? Exato. Agora a gente tem o desafio de crescer com a cobertura vacinal para as crianças e também para os adultos. Para as outras doenças, Sim. que infelizmente no período tiveram uma baixíssima cobertura vacinal. Tivemos aí um surto de gripe muito grande, exatamente porque a gripe foi deixada de lado. Né? Exato, a gripe. Agora a gente tem a polio. As mães não levaram os filhos para tomar a vacina de poliomielite. Sim. Só 50% das crianças na cidade do Rio de Janeiro estão protegidas para polio. Isso nunca aconteceu. Então agora é o desafio a gente conseguir resgatar as coberturas vacinais também para as outras doenças e avançar nos outros tipos de tratamento. Então, muitas cirurgias eletivas foram canceladas no período da Covid-19. Sim. Então, agora é o momento da gente recuperar o tempo perdido para as outras doenças também. Tem um desafio imenso, que é trabalhar com a rede de atenção primária e com a rede de urgência e emergência, que são responsabilidades do município e dos municípios, do município do Rio e dos municípios, com a rede de alta complexidade, que é a responsabilidade do Estado e da União, encolhendo. Então a gente entra para um novo desafio, que se começa nesse ano, que também é pressionar para que a gente avance na média e na alta complexidade. Como o município entrar na alta e média complexidade? Eu estou dizendo isso porque recentemente veio aqui o prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, e uma das demandas dele junto ao governo federal, ele falou que ele quer inaugurar um hospital do câncer lá em Belford Roxo, que seria de alta complexidade, portanto ele
Ele quer ingressar também nesse tipo de atendimento que supostamente, ou pelo menos teoricamente, é de competência do Estado, é de competência da União e não do município. Então vejo você falar sobre isso, eu noto que há também um desejo nessa direção. Quer dizer, os municípios querem trazer para si a competência também na alta complexidade, é isso? Eles não podem trazer para si, mas eles podem pressionar o Estado e o governo federal para avançar. Hoje a situação do tratamento de câncer no estado do Rio de Janeiro, ela é gravíssima. A gente tem, só no município do Rio, 58 pacientes internados esperando uma transferência para o INCA ou para um hospital oncológico. A oncologia no estado do Rio, diferente da maioria dos estados da federação, ele vem diminuindo. Havia um planejamento do governo do estado para inaugurar um hospital de câncer na região de Friburgo, nunca saiu do papel. Havia um planejamento incrível, que é a construção do novo INCA. Você lembra o prédio do IASES? Sim. Na Praça da Cruz Vermelha. Que é próximo ao INCA ali. Ele foi demolido com o objetivo de construir um novo hospital de câncer. Isso nunca aconteceu. Se passou 4 anos agora da gestão do último presidente da República e o tratamento de câncer não avançou. Mas o número de pessoas doentes, o número de pessoas com câncer... Talvez por isso alguns municípios queiram fazer os seus hospitais municipais destinados a pacientes com câncer. Né? O caso lá de Belfort Roxo, que é construir um hospital do câncer na cidade, exatamente por isso. Me parece que Resende também está construindo ou em vias de começar a construir um hospital do câncer. Ou seja, eu tenho sentido manifestações de prefeitos nessa direção por conta da deficiência do que, teoricamente, seria a competência do Estado e da União. Né? Claro. Não é sustentável nenhum prefeito ter um hospital de câncer financeiramente. As prefeituras não conseguem suportar esse custo. Mas o governo federal e estadual tem essa obrigação. Tem a obrigação de cuidar da alta complexidade. Sim. E poderia repassar esse custo para municípios. Não é normalmente o que a gente vê, porque um hospital de câncer normalmente é um hospital de alta complexidade e recebe pessoas de vários municípios diferentes. Sim. Por isso que na organização do SUS, o que é alta complexidade, que recebe pessoas de vários municípios, fica de responsabilidade do Estado e da União. Se o hospital de câncer do INCA novo ficar pronto, a gente vai ter espaço suficiente para esse tratamento. Então, quando você falou pressionar, me explica exatamente, no caso do município do Rio de Janeiro, como é que seria, digamos, a posição, entre aspas, política do município para esse enfrentamento? É pressionar o governo federal para ampliar o INCA? É ter alguma iniciativa própria? Enfim, como é que seria exatamente a postura do município do Rio, né, diante da questão oncológica? O ideal é a gente sempre se consociar com os outros municípios, com os municípios da Baixada, para exigir que a rede federal e estadual avance, que é o que a gente está fazendo. Sim. Eu hoje estou participando da transição Eu vou falar muito sobre isso do daqui a governo pouco. federal em Brasília. Um dos pontos que eu tenho colocado no governo de transição é a importância da gente avançar no cuidado oncológico, a importância da gente ter o INCA novo, investir nos hospitais universitários, no Clementino Fraga Filho e também no Hospital do Gafredini, que é um hospital muito importante para o tratamento oncológico. Também é fundamental retomar a utilização do Hospital Geral de Bom Sucesso, que é um hospital de alta complexidade, que é muito importante para a Baixada e para o município do Rio. Então, o desafio agora é a gente, de fato, conseguir colocar que o Ministério da Saúde e que o governo do Estado, que na maioria dos estados do país, quem faz o tratamento oncológico são os governos estaduais, ocupem esse espaço, que é um espaço muito importante. Porque o município tem a responsabilidade de cuidar da atenção primária e da urgência e emergência. É natural que o município foque nesses pontos que já são responsabilidades principais deles. Se o município começa a fazer coisas que não são da sua responsabilidade, ele vai deixar a desejar nos casos de sua responsabilidade. Mas hoje, Ricardo, a situação é muito grave. Uma pessoa que precisa de um tratamento de câncer no estado do Rio de Janeiro tem muita dificuldade de ser atendido. Hoje, uma pessoa que precisa
de um tratamento oncológico fica na fila, às vezes meses, para conseguir um primeiro atendimento, para conseguir uma quimioterapia, para conseguir uma radioterapia. Isso é inaceitável. Isso... Não? As pessoas ficam na fila da morte, na verdade, porque fica aguardando o agravamento da doença. Essa situação é inaceitável. A saúde pública, quer dizer, do Brasil foi, de certa maneira, como quase toda a política pública durante o governo Bolsonaro, foi abandonada. Mas nessa questão da saúde pública, tudo bem, você vai dizer, não construiu casas populares, não houve avanço na questão habitacional, está bem. Isso a gente pode relativizar, embora também seja grave. Agora, a questão da saúde pública não dá para relativizar. Quer dizer, é impossível ter qualquer tipo de complacência quando você tem uma fila de pessoas querendo se tratar com câncer e não tem atendimento, fica meses à espera do atendimento, ou seja, ao invés de entrarem numa fila para serem atendidas, para serem curadas, entram numa fila da morte, esperando a morte, na verdade. Na prática acaba acontecendo isso. Exatamente, imagina. O INCA, nesse final de governo, teria um monte de órgãos para bloquear. Recebeu um bloqueio orçamentário do governo federal. Suspendeu praticamente todas as internações. O Hospital Clementino Fraga Filho fechou, por falta de recursos, mais de 120 enfermarias, com o CTI incluído. Então é uma situação muito grave e que precisa ser tratada pelo novo governo de maneira diferente. É verdade. A gente tem a expectativa e a gente precisa que o novo governo encare os hospitais federais do Rio de Janeiro com uma responsabilidade. Eu vou falar sobre isso, eu vou ter que fazer um intervalo. Eu queria, no próximo bloco, falar sobre a questão dos hospitais federais e sobre a questão do CISREG. Eu quero saber qual é a situação da fila do CISREG hoje, porque isso dimensiona, quer dizer, na verdade, a capacidade de atendimento real da estrutura de saúde do município do Rio de Janeiro. Que tipo de situação vocês encontraram? Qual é o plano para zerar essa fila? Porque a fila do CISREG é a radiografia mais direta se o sistema funciona ou não funciona nesse momento. Vamos a um rápido intervalo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. No bloco anterior, Sorans, eu falei sobre a questão da fila do CISREG. Essa questão da fila do CISREG, a meu ver, como leigo, permite que você faça uma radiografia muito clara da capacidade e da forma como está funcionando o sistema de saúde dos municípios analisados. Então, assim, qual é a situação do CISREG hoje no município do Rio de Janeiro? Essa fila que em 2016 não era tão grande, me parece que vocês receberam ela com, enfim, um volume interminável de pacientes não atendidos. Qual é a situação hoje? Evoluiu, não evoluiu? Qual é a programação? Qual é a estratégia para zerar essa fila? Ricardo, uma das situações mais graves que a gente pode ter na saúde pública são pessoas esperando o procedimento, não conseguirem ser atendidas. Acho que não tem nada mais angustiante do que você ter alguém que precisa fazer um procedimento, ou precisa fazer uma cirurgia, ou precisa fazer um exame e não consegue atender. É uma obrigação do Estado brasileiro, definido pela Constituição, conseguir garantir o atendimento para as pessoas. E é isso que a gente precisa fazer. O Rio fechou 2016 com essa fila controlada. A gente teve 4 anos de uma gestão muito difícil, que fechou unidade de atenção primária, que reduziu acesso aos hospitais, que fechou leito. Uma pandemia de Covid-19. Sim. E essa fila chegou a ser superior a 350 mil pessoas esperando. Hoje a gente tem ainda 180 mil pessoas na fila. A Prefeitura do Rio montou um grande planejamento para aumentar as cirurgias de baixa complexidade no Hospital Ronaldo Gazola, também nos outros hospitais da rede. Também estamos criando um supercentro para atendimento de média complexidade. Esse supercentro me parece que é fantástico, eu vi a publicidade dele. Na verdade, você vai ter ali um centro oftalmológico também, diagnóstico. Como é que vai funcionar esse supercentro? Que me parece que, pelas imagens, é algo absolutamente inovador na saúde pública do Rio de Janeiro. É uma unidade que tem uma estrutura bastante robusta e que conta com 3 unidades dentro de uma só.
Então são 3 unidades, um centro carioca de diagnóstico, que vai fazer diagnóstico, biópsia, colonoscopia, endoscopia, também tem um PET scan. Lá dentro é o primeiro PET scan municipal. Também tem um centro carioca de oftalmologia, um centro carioca do olho, que é um grande hospital do olho, que vai fazer cirurgia de catarata, transplante de córnea, toda a refração da rede, todos os principais exames de oftalmologia. Ele pretende zerar a fila do CISREG para oftalmologia em 6 meses. Esse hospital do olho. Esse hospital do olho. Sim. Ele deve inaugurar no início de janeiro. Fantástico. Um hospital muito importante para a rede. E um centro de especialidade geral. Que é esse centro de nesse centro de especialidade geral vai ter... Já está funcionando. Esse é o único dos prédios que já está em funcionamento. Que tem cirurgias orais, tem pequenos procedimentos de varizes, também tem neuropediatria. Sim. E outras especialidades médicas. O funcionamento pleno dessa unidade, com as 3 unidades, provavelmente na segunda semana de fevereiro a gente vai ter o funcionamento pleno das 3 unidades. Sim, ela está inaugurando em etapas, porque é uma obra muito complexa, e também porque a população tem pressa. Então, conforme os setores vão ficando prontos, a gente vai... Você acha que com essa unidade funcionando plenamente, você vai acelerar esse projeto de reduzir a fila do CISREG? Vai acelerar muito lá. Essa unidade oferece 4 mil vagas por mês. Sim. Vaga pra caramba. Então ela vai acelerar muito o processo de cuidado. Mas é óbvio que ela não pode funcionar sozinha. Ela não vai conseguir atender as demandas de alta complexidade. As demandas de alta complexidade, só o Estado e o governo federal podem fazer. Sim. Então, a gente vai conseguir fazer diagnóstico de câncer muito mais preciso e numa velocidade muito menor do que a gente faz hoje. Sim. Mas feito o diagnóstico, o paciente tem que ser dirigido a um hospital federal ou estadual. Então, para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, vai precisar avançar no tratamento de câncer no INCA, Sim. vai precisar avançar no tratamento de câncer nos hospitais federais, nos hospitais universitários, que essa é a responsabilidade deles. Sim. A gente vai conseguir avançar no diagnóstico de problemas cardiovasculares, mas para fazer uma revascularização, uma troca do marca-passo, Sim. só 3 unidades fazem, que é o Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, o Hospital Estadual de Cardiologia, o IECAC, que é um hospital incrível, e o Pedro Ernesto, o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, investir nessas 3 unidades também vai ser importante para investir na fila do CISREG. Qual é a situação hoje, mudando um pouco a nossa pauta, dos hospitais federais? Porque o Rio de Janeiro, diferentemente de outras cidades importantes do Brasil, tem o maior número de hospitais federais possíveis, 4, 5, 6, enfim. É um um conjunto de hospitais federais muito expressivo, o que nos daria e nos passa a falsa sensação de que, bom, estão bem assistidos, porque temos a rede estadual, temos a rede municipal e, supostamente, temos uma rede federal que os outros municípios não têm, São Paulo não tem. Quer dizer, isso dá a falsa impressão de que nós temos uma estrutura muito mais robusta. E na prática não é assim, né? Ricardo, nós temos estruturas incríveis, né? Você pegou o Hospital de Servidores de Estado, ali no centro. Que é federal. Que é federal. É um hospital que já atendeu o presidente da República. Exato. Que era uma referência na época que Figueiredo era presidente da República, e eu era repórter do Globo nessa época, eu vim de longe, ele era atendido ali, no Hospital dos Servidores do Estado, que é um hospital federal. E era um orgulho para a população, era um orgulho para o país, o presidente da República está sendo atendido num hospital público da rede federal. Isso. A gente tem o Hospital da Lagoa, que é um hospital que foi desenhado por Niemeyer. Tem o Hospital de Ipanema, tem... Hospital de Ipanema. Hospitais incríveis. O Hospital de Bom Sucesso pegou fogo, Cardoso Fontes. Assim, são quantos hospitais federais no Rio? São 6 hospitais federais. 6 hospitais federais. São hospitais de primeira linha, e era justamente para a gente ter uma rede muito melhor do que os outros estados. Exato, e não temos. Nesses hospitais, Soranço, a informação que eu tenho, que eu não sei se você confirma, é que existem mais de 400 leitos fechados. Isso, são ao todo
se fechou 1.200 leitos na rede federal. Nesse último ano, foram fechados 400 leitos na rede federal. Nós temos 1.200 leitos, de modo geral, fechados na rede federal. É inaceitável, né? Quer dizer, é um crime contra a saúde pública, é um crime contra os moradores do Rio de Janeiro, que um presidente da República deixe fechado 1.200 leitos em hospitais federais, diante de uma situação caótica da saúde, de modo geral, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, se permaneçam fechados 1.200 leitos. Quer dizer, é uma situação, é uma aberração que traz indignação para a gente. E quando esses leitos estão fechados, um paciente que precisa fazer uma cirurgia ortopédica de alta complexidade não consegue ir para o INCA e fica na emergência do Souza Guiar, do Miguel Couto. Temos o INTO também, né? Do INTO. Do INTO, pois é. Que é o Instituto Jamil Haddad, que é incrível. Se você hoje tem um infarto na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, você fazia um cateterismo em 24 horas, ou no IECAC, ou no INC, ou no Pedro Ernesto. Hoje você leva 14 dias internado para fazer um cateterismo. Isso coloca o paciente em risco, sobrecarrega as salas vermelhas e amarelas de todas as unidades de saúde. Das UPAs. Das UPAs, dos hospitais da Baixada, do Hospital da Posse, Nova Iguaçu. Então, é um desafio e eu espero muito que o novo governo trabalhe para avançar nessas unidades. Vamos falar sobre isso. Você faz parte, representando o Rio de Janeiro, do grupo de transição do presidente Lula na área de saúde. Você representa o Rio de Janeiro na questão da saúde e representa muito bem, dado o trabalho, dado o respeito, dada a credibilidade que você tem, né, no exercício da sua profissão. Qual é a sua impressão sobre, digamos, os primeiros trabalhos, a primeira análise realizada por esse grupo de transição sobre a saúde pública em geral no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro? A gente, grosso modo, que acompanha politicamente, acha que a situação é trágica, porque não pode dar certo e não deu certo uma saúde pública cuja gestão foi entregue ao ministro Pazuello, ao general Pazuello, que não tinha a menor afinidade com a questão da saúde, não tinha o menor conhecimento, não tinha o conhecimento mais primário para lidar, quer dizer, razoavelmente com essa questão. E na questão da pandemia foi o desastre que foi muito por conta dele. Qual é então a situação, qual é o, digamos, o levantamento que vocês fizeram, qual é o diagnóstico que vocês fizeram da saúde pública do Brasil e, obviamente, das questões também relacionadas ao Rio, que dizem respeito ao governo federal? Ricardo, primeiro, a gente não pode viver só de promessa. Eu acho que os candidatos a presidente prometeram entregar uma saúde melhor para a população. Então é muito importante que se cumpra aquilo que se planejou. A situação dos hospitais do Rio precisa de um olhar especial pela Presidência da República, precisa de um olhar especial pelo Ministério da Saúde, e é isso que a gente colocou no grupo de transição. Não dá para a gente levar esse assunto como se não fosse um assunto urgente. As pessoas estão morrendo, estão na fila, estão acumulando nas portas das emergências, e não pode se levar esse assunto a médio e longo prazo. Precisa tomar uma atitude agora. Sim. O Hospital Geral de Bom Sucesso tem que abrir a emergência agora, não é para o futuro. É agora que as pessoas estão ali precisando. Os leitos dos hospitais universitários, isso não só no Rio, mas no Brasil todo, para ser abertos no primeiro semestre do próximo governo. Tem que mostrar a diferença imediatamente, mostrar que a saúde é prioridade do próximo governo. Não pode mais continuar contemplando uma situação ou, digamos, relativizando a importância disso, que foi de um tema que foi negligenciado flagrantemente por esse governo atual. Porque, Ricardo, isso é um risco, entendeu? As pessoas virarem e falarem, não, esse é um problema que veio da gestão anterior. Você viu que na Prefeitura do Rio a gente não fez isso. Não se pode ficar alegando. Não reclamei nem um dia da gestão Crivella, sabendo tudo que eles fizeram. Então a gente
investiu no Hospital Ronaldo Gazola, estamos recuperando toda a rede municipal, agora tem a PPP do Souza Aguiar. A gente não pode esperar que o governo federal não trate esse assunto como uma prioridade. Então, no governo de transição, a gente pontuou isso de maneira muito clara. Isso está presente no relatório de transição que foi entregue ao presidente Lula e que vai ser entregue ao próximo ministro da Saúde. Então, a gente espera muito, muito que haja uma atitude diferente. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo da sua palavra, a tônica central é reabrir os leitos rapidamente, em 6 meses, que eles voltem a funcionar, seja no Rio de Janeiro, seja também em outros hospitais federais do Brasil todo, rapidamente, que seja dada uma resposta a curto prazo a essa enorme carência no atendimento da rede federal, é isso? É isso, precisa ter um planejamento para os 100 primeiros dias de governo, para que a gente possa recuperar minimamente o que foi perdido, que o INCA possa atender câncer como atendia anteriormente, que o INTO reabra os leitos e acelere a fila cirúrgica. Então, esse é um primeiro diagnóstico. O segundo diagnóstico importante é a questão da vacinação. A gente precisa retomar as campanhas de vacinação no Brasil. Não que dá foi pra abandonado, né? Quer dizer, esse é um tema que foi abandonado e passou também a haver, além da negligência clara do governo federal em relação à vacinação, passou a crescer no mundo, especialmente no Rio de Janeiro, no Brasil também, essa política, essa visão da não vacina, esses que defendem a não vacina, a tese da não vacina, essa aberração, mas que passou a ser uma aberração defendida, uma posição absoluta, condenável, mas defendida por setores da população que passaram a desenvolver argumentos absolutamente improcedentes, quase que frutos da imaginação dessas pessoas, da imaginação doentia dessas pessoas, em desenvolver teses sem fundamento científico nenhum contra a vacinação, e essas teses aloucadas passaram a ser compradas, passaram a ser admitidas e assimiladas por setores da sociedade brasileira que se colocaram contra a vacina. Cara, é isso. E a gente precisa resgatar no Ministério da Saúde o respeito às evidências científicas. Isso parece uma coisa simples, mas é essencial que se faça. Então, se a gente olhar o histórico do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, na campanha de vacinação, fez 2 pesquisas que embasaram o Brasil todo. A gente fez uma pesquisa em Paquetá e fez uma pesquisa na Maré. Maré vacinada e Paquetá vacinada. Não sei se você lembra. Me lembro. O Rio de Janeiro saiu na frente na dose de reforço, porque tinha dado, porque tinha evidência. O Ministério da Saúde precisa recuperar essa questão do respeito às evidências científicas e, de novo, ordenar todo o sistema de saúde do que se tem que fazer quando a gente tem determinado problema de saúde. Sim. A gente tinha os guias de vigilância epidemiológica, a gente tinha os protocolos e diretrizes feitas com as sociedades médicas, com evidências científicas claras do que se precisava fazer. Então, acho que esse é um grande desafio que está posto também para o próximo ministro. Perfeito. Dentro dessa linha, precisa ter um planejamento de médio e longo prazo para os insumos médicos e também para a organização da força de trabalho. Quando a gente não planeja, falta remédio, porque a gente não consegue comprar, que é o que está acontecendo. A indústria nacional foi completamente destruída, não se consegue produzir aqui, a dependência externa nos coloca sempre em último plano na hora de negociação, o poder de compra do Estado brasileiro. Não, uma situação, só para complementar, mas o que você está dizendo, eu vou ter que fazer um intervalo, mas uma situação que me chamou a atenção aqui, mostra a fragilidade, quer dizer, do nosso complexo de saúde, é quando durante a pandemia faltava máscara, a máscara tinha que vir da China, porque a máscara, algo absolutamente banal, um país que fabrica avião supersônico, disputa o mercado de alta sofisticação,
não tinha máscara, e aí teve que se importar máscara da China, porque o Brasil não tinha fábricas de máscara. Quer dizer, isso me mostrou uma falta de atenção, de estratégia, quer dizer, para o enfrentamento da questão de saúde, estarrecedora. Quer dizer, é como se não tivesse estratégia nenhuma. Quer dizer, a coisa ia aos trancos e barrancos da maneira que dava. Quer dizer, o país não é pensado, digamos, não há uma formulação sobre como desenvolver esse país de modo a ter minimamente segurança na questão da saúde pública, né? Exatamente, Ricardo. E é algo que quem pensa saúde, que a Fiocruz, que a USP, que as grandes instituições de saúde pública do Brasil colocam, é algo que foi completamente ignorado. E eu estou falando que foi completamente ignorado, não foi somente no governo Bolsonaro. Sim. Isso é algo que vem há muitos anos, eu sei disso. Eu vou fazer um intervalo e eu quero, numa volta do intervalo, falar sobre até uma questão que ontem foi lançada pela LERJ, que é uma nota técnica da criação do Rio de um complexo produtivo de saúde. O que você acha disso? Porque me parece interessante, porque a tese desse complexo, que o economista Mauro Osório até defendeu aqui, é que o Rio de Janeiro, que tem algumas unidades importantes, como a Fiocruz, enfim, centros tecnológicos na área de saúde importantes, que esses centros sejam usados como embrião de um grande complexo produtivo de saúde. Seria importante para a saúde pública, mas também para a economia do Rio de Janeiro. Voltamos em um minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário municipal de saúde, Daniel Sorange. Sorange, nós falávamos no bloco anterior dessas questões da saúde pública. Eu queria que você me dissesse, especificamente comentasse esse projeto que foi lançado pela LERJ, uma nota técnica na assessoria da LERJ, sobre a possibilidade do Rio de Janeiro desenvolver um projeto de um complexo produtivo baseado na saúde, complexo de produção baseado na saúde. Isso, aproveitaríamos o fato de sermos sede de um grande complexo da área de saúde, que é a Fiocruz, que é um grande centro de produção, de conhecimento, enfim, de vacinas, enfim, um centro estratégico de produção de informação, de conhecimento em saúde pública. A partir disso, a gente criar outras unidades, em parceria, obviamente, com o setor privado, para desenvolver a economia do Rio de Janeiro nessa direção e também, obviamente, contribuir para a saúde pública nacional. O que você acha disso? Você acha que é factível? Você acha que o Rio perdeu espaço nessa área e esse projeto é um projeto que ainda pode ser, digamos, dar ao Rio a possibilidade de recuperar espaço nesse terreno? Ricardo, o Rio perdeu muito ao longo dos anos. Se você olhar o complexo ali na região de Jacarepaguá, das indústrias farmacêuticas, a gente quase não tem mais. A maioria dessas empresas deixaram o Rio de Janeiro. E o Rio sempre teve uma vocação muito forte para a área da saúde, para a área de serviços na área de saúde. A iniciativa da LERJ é muito positiva. A gente não pode cair na falácia de achar que montar um complexo industrial da saúde é montar empresas públicas estatais. Não é isso. A gente precisa fortalecer a relação de investimento privado, de capital privado, junto com um complexo industrial organizado e com apoio das instituições públicas. A Fiocruz está fazendo isso de maneira brilhante na região de Santa Cruz. A gente está inaugurando uma nova fábrica de vacinas incrível, espetacular, de última geração, né? Exatamente, e certamente vai avançar muito na sua produção. Tem o Vital Brasil, que sem dúvida nenhuma não pode ser esquecido e tem muito para entregar. A gente tem uma facilidade de formação de recursos humanos para trabalhar nesse complexo industrial. Até por ter aqui a sede da UFRJ, com a UERJ, com a própria sede da Fiocruz. Sim. Também tem uma localização privilegiada no Brasil para escoar a sua produção e um mercado consumidor incrível, um mercado consumidor muito grande na região. Então, sem dúvida nenhuma, uma das vocações do Estado do Rio de Janeiro é avançar no complexo industrial
de produzir insumos, medicamentos para o setor saúde, mas também no complexo de serviço, na oferta e na execução de procedimentos e serviços para a nossa população e para outros estados que por acaso possam precisar. Então é uma capacidade... É como se estabelecer entre o poder público e a iniciativa privada algum tipo de parceria, porque me chama a atenção o fato de que, por exemplo, no Rio de Janeiro a sede do maior complexo de hospitais do Brasil, que é a Rede D'Or. Quer dizer, a Rede D'Or não é o maior, quer dizer, complexo empresarial na área de saúde do Brasil, a sede é no Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje, ou seja, há alguns exemplos de avanços na iniciativa privada que são expressivos e que mostram a potencialidade do Estado. Mas isso me parece que não há o poder público não interage, talvez, com esses setores da maneira que deveria interagir, ou se é que é possível haver essa interação, para tirar algum tipo de proveito dessa potencialidade do setor de saúde privado, que está sediado na capital. É isso, o sistema de saúde é um sistema único, ele é um só. Tem unidades privadas, unidades públicas, unidades privadas vinculadas ao sistema de saúde ou com compra de serviços do Sistema Único de Saúde. Quando se pensa no Complexo Industrial de Saúde, tem que se pensar na cadeia como um todo, tem que se pensar no processo integrado entre a rede pública e privada. A gente tem um problema no Rio de Janeiro, que muitas vezes o setor público atrapalha o desenvolvimento de fábricas ou de hospitais privados. A gente tem um desafio imenso de conseguir fazer que essa interação possa gerar benefício para a população. Eu acho que é um novo desafio agora dos marcos legais do setor saúde, mas também tem um desafio muito grande também no reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde, no reajuste da tabela SUS, para que a gente possa ter uma relação público-privada muito mais organizada dentro da nossa sociedade do que a gente tem hoje. Os hospitais privados do Rio de Janeiro, acho que quase todos, ou pelo menos a grande maioria, não tem convênio com a rede pública, né? Porque não aceita um pouco esse tipo de remuneração que o poder público hoje paga, é isso? Ricardo, o que aconteceu? A gente tinha uma relação muito forte de compra de serviços privados Sim. na cidade do Rio. Mas a tabela do Sistema Único de Saúde, a tabela SUS, está há 10 anos desestimulou sem reajuste. Os hospitais privados a fazer esse tipo de convênio. Exato. Quando você faz isso, você vai quebrando o setor privado. Vou te dar um exemplo. Hemodiálise. Toda hemodiálise realizada no estado do Rio de Janeiro é realizada em clínicas privadas, conveniadas ao SUS. Quando você não reajusta essa tabela, essas clínicas vão morrendo, que é o que está acontecendo. Se essas clínicas fecham a porta, aonde essas pessoas serão atendidas? Porque a hemodiálise você não pode parar, Exato. tem que continuar fazendo ela permanentemente. Sim. Perfeito. Se uma clínica quebra e você não tem uma unidade pública para executar, aquela pessoa morre. Sim. Que é o que está acontecendo no estado do Rio e também no Brasil. Hoje nós tivemos, qual a situação das clínicas de hemodiálise? Quantas já fecharam? Quantas nós tínhamos? Estamos aí, qual é a situação? É isso, a margem de lucro delas ficou muito achatada. Sim. E muitas já fecharam. Sim. Hoje a gente tem uma situação de ainda equilíbrio entre oferta e demanda, mas é um equilíbrio muito tênue e que não vai se perpetuar se essa tabela não tiver reajuste. Sim. Isso que acontece com a clínica de hemodiálise já aconteceu com vários setores. A Santa Casa do Rio de Janeiro teve problemas de gestões, obviamente, mas fechou as portas porque não tinha sustentabilidade para funcionar. Sim. Você pegar outros hospitais privados que tinham uma vinculação com o SUS, Sim. tem um hospital incrível que é o Hospital Mário Preife, que é um hospital oncológico. Sim. Ele não consegue se sustentar hoje só com a tabela SUS. Então, o desafio do próximo Ministério da Saúde é reajustar essa tabela. A gente precisa ter uma tabela que, de fato, tenha alguma correspondência com o setor privado. Não dá para a gente ter uma tabela SUS que não fale com o setor privado e que ninguém consiga vender serviços para isso. Vou te dar um outro exemplo.
o Hospital Universitário Gafreguin. É o hospital que realiza um determinado tipo de exame que é a colangiopancreatografia retrógrada, que é um exame de alta complexidade, muito importante para o sistema. O que o Hospital Gafre recebe na tabela SUS não paga nenhum insumo que ele gasta. Imagina pagar o recurso humano, a estrutura do hospital. Então vai ficando muito difícil. Falando um pouco dessa relação entre o poder público e o setor privado, me fala um pouco sobre essa PPP que vocês estão fazendo no Hospital Souza Aguiar. Quer dizer, na verdade, ela visa exatamente o quê e de que maneira se dá a participação do poder, do setor privado nessa parceria? Ricardo, a PPP do Souza ela tem uma inspiração no governo da Bahia, lá com as PPPs dos hospitais na Bahia, o Rui Costa. Sim. É um governador que teve um desempenho incrível de gestão e um desempenho incrível de organização do sistema. Ela também tem um pouco de inspiração nos hospitais ingleses e canadenses, do caso do London Hospital. E o Souza Aguiar, sem dúvida nenhuma, é o hospital mais importante da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Toda a área administrativa do Souza Aguiar, vigilância, limpeza, manutenção predial, alimentação, cada uma dessas áreas de hotelaria são de responsabilidade hoje de uma empresa diferente. Sim. E aí você tem 10 gerências lá, uma de vigilância, outra de controle de acesso, outra de manutenção predial. Sim, sim. A manutenção predial, quando vai passar um fio, não se preocupa se o controle de acesso vai precisar no futuro passar uma fita para colocar mais uma câmara ou colocar mais uma roleta. A ideia é que a gente tenha uma única empresa que faça um investimento, um aporte no Hospital Souza Aguiar de 120 milhões ou mais. Isso ainda está em finalização do processo. Reforme o hospital e ela possa operar a hotelaria do hospital, não a área médica. Mas essa era a minha pergunta. A hotelaria seria toda operada pela empresa? Toda operada pela empresa. E a área médica continuaria com o poder público? A área médica continuaria com o município do Rio. No município do Rio, no caso. E ao longo desses 25 anos de PPP, ela ia retirando o aporte de investimento que ela fez naquela unidade. Sim. É claro que se ela sabe que é ela mesma que vai operar a manutenção predial, ela vai colocar vai colocar equipamentos ou vai colocar determinados tipos de piso, de pintura, que vai durar mais. Exato. Porque é ela que vai operar essa manutenção. A responsabilidade é dela. Eu vou fazer um intervalo agora, só para a gente concluir esse assunto. Isso deve se dar em quanto tempo, a formatação e a definição dessa PPP? A previsão é que comece no final do mês de janeiro, que a licitação, que o pregão aconteça no início de janeiro, e no final do mês de janeiro a gente já tem a empresa vencedora escolhida e em fevereiro começar a operar. Perfeito. Damos um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. Sorans, eu estou diante do secretário municipal de saúde, mas estou diante também do deputado federal eleito, Daniel Sorans. E eu queria saber um pouco do mandato do deputado Daniel Sorans. Foi eleito com mais de 98 mil votos, uma votação estupenda, um reconhecimento ao seu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, obviamente, que está fazendo um belíssimo trabalho, um trabalho com credibilidade, um trabalho que honra, digamos, a sua carreira profissional, porque é um trabalho executado e feito com absoluta seriedade e com resultados expressivos. Acertadamente a escolha do prefeito Eduardo Paes em trazê-lo novamente de volta, porque empresta novamente à Secretaria de Saúde a credibilidade que havia sido perdida. Nas administrações anteriores não se sabia nem o nome do secretário, era o vereador, o chefe de gabinete do vereador, era uma coisa absolutamente caótica, que não tinha da população nenhum respeito, nenhuma credibilidade, e você novamente
empresta ao cargo o respeito e, digamos, a seriedade que todos esperam de uma questão tão estratégica como a saúde pública. Você agora vai exercer o mandato de deputado federal. E quais são, digamos, as suas expectativas, os seus projetos como deputado federal? Que tipo de bandeira você vai defender em Brasília na Câmara dos Deputados? Quais são, assim, os projetos iniciais que você deve apresentar? Quais são as ações iniciais que você deve pautar a tua atuação em Brasília? Ricardo, primeiro, eu queria muito agradecer todo o apoio que eu tive. A campanha foi um período incrível para mim. Claro que é uma mudança, você sai da sua zona de conforto, do que você sabe fazer muito bem, que é saúde, para entrar numa disputa eleitoral que não é algo simples. Sim. Então, eu sou muito grato a todos que me ajudaram e que me ajudaram a gente a conquistar esse mandato de deputado federal. A primeira pauta que eu tenho colocado, que é muito importante, é a gente organizar o orçamento público do Brasil. A gente não pode ter uma pizza de distribuição orçamentária tão diferente da maioria dos países desenvolvidos do mundo. A gente não pode ser o país da América Latina que menos investe em saúde. A gente não pode investir em saúde muito menos do que a maioria dos países desenvolvidos. Quando você olha a distribuição do orçamento brasileiro, é uma loucura o que a gente vê. A gente tem mais investimento no nosso judiciário do que em saúde e educação. É uma distribuição que não pode acontecer. Sim, sim. Eu não estou querendo criticar governos O anteriores. investimento per capita no Brasil é menor que a maioria dos países. É muito menor per capita. E pior do que investimento per capita, na pizza de distribuição orçamentária, sim, o Brasil gasta muito menos percentualmente com saúde do que qualquer outro país. Então, ser o pior da América Latina em gasto em saúde é algo que não dá. Tanto que a PEC da transição é importante, vai colocar mais 22 milhões para o orçamento da saúde, mas vai jogar o nosso orçamento, o orçamento de 2015. Nosso orçamento previsto para o ano que vem é o menor orçamento da história desde 2014. Não é natural, quando um país bate recorde de arrecadação, arrecada 1,9 trilhões de reais. E tem o menor orçamento desde 2014. Não, reduzir o orçamento da saúde. Porque você pode... Isso é crime. Na minha opinião, isso é criminoso. O governante que faz isso atenta contra, digamos, a população brasileira de modo geral. Quer dizer, cresce a arrecadação e reduz o investimento em saúde. Isso é suficiente para a gente rejeitar e ter uma posição de absoluto repulsa a quem está à frente de uma decisão dessa. Porque você pode não aumentar, mas você não pode reduzir. Não tem a menor lógica você fazer isso quando o orçamento público cresce. Então, essa pizza de distribuição orçamentária é algo que precisa ser discutida com seriedade na Câmara Federal. Não dá para a gente assistir, tirar recursos do Ministério da Saúde para distribuir esses recursos de emendas por parlamentares sem nenhum critério. Não que eu seja contra, agora eu serei parlamentar, mas que a gente tem que ter critério. A gente não pode sair distribuindo sem critério. Então, o tal orçamento secreto, as emendas do relator. Então, essa é uma pauta que me fez, obviamente, me candidatar. A segunda pauta é que a gente não pode ter um sistema de saúde que já tenha pouco recurso, mas que seja ineficiente. Hoje, o sistema público brasileiro ele é muito ineficiente. E a gente precisa ter uma reforma administrativa com vários pontos que eu pretendo colocar. Sim, logo na primeira semana de mandato, logo no primeiro mês de mandato, alguns projetos de lei, para que a gente tenha um sistema mais eficiente. Não tem cabimento, Ricardo, todos os municípios do Rio de Janeiro realizarem uma licitação para comprar dipirona. Não tem cabimento, sendo que a gente tem muito poucos produtores, tem 12 principais produtores nacionais. Não tem lógica você fazer um processo administrativo dessa maneira. Nenhum país do mundo faz. O certo era a gente ter um leilão permanente e que a empresa que oferecesse mais barato seria... Então, claro que a gente não vai ter tempo de detalhar. Nosso tempo está se esgotando, mas tenta ser sintético, mas quero muito dizer concluir a sua posição. Que a gente tem muito para entregar para construir um sistema de saúde melhor. Sim. E essa posição de deputado federal que eu vou ocupar, ela pode entregar muito mais para a sociedade.
Então, é um sentimento de gratidão muito grande. É muito bom poder estar aqui e certamente eu vou poder contribuir muito com o Sistema Único de Saúde no próximo ano. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho realizado à frente da Secretaria Municipal de Saúde, parabéns pelo êxito eleitoral, mas fundamentalmente pelo trabalho realizado na Secretaria Municipal de Saúde, que recuperou a credibilidade da pasta e também da forma como a saúde pública é enfrentada no município do Rio de Janeiro, é tratada no município do Rio de Janeiro. De modo que parabéns por tudo, parabéns pelo sucesso eleitoral, mas que, na minha opinião, decorre essencialmente da forma séria com que você trata a saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns. Muito obrigado também a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, sempre às 10h30 da noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de noite, boa semana e até lá.